Oi, gente! Todo mundo bem? Tem gente que já está aprendendo que é graças a Deus, né? É só graças a Deus que a gente fica bem, né, gente? Todo mundo bom? Bom. Você é bonito? Isso. Como que é a frase? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável. Isso. Ó tu, chama divina. Todo meu se refina. Até que a... Decorou ainda não, Anderson? Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém, gente? Quanto da beleza de Cristo tem se visto em mim, em você? Isso é muito importante. Não sei se eu já contei essa história aqui. Hoje eu tenho certeza que eu ainda não contei, então eu vou contar hoje pela primeira vez. Uma família, o pai é lenhador, e ele tem um filhinho pequeno. Todo fim de semana o pai ia até a cidade e tinha que atravessar a floresta. E o menino ia atrás do pai até um certo ponto. Depois voltava para casa. E toda semana isso acontecia, toda santa semana. Um dia, quando o pai estava indo para a cidade, o menino fez como sempre, foi atrás do pai, e estava tão gostosa a brincadeira de criança, né, gente? E aí, ele se distraiu com os animaizinhos da floresta, um canto de um pássaro, uma borboleta, um coelhinho, e quando ele viu, perdeu o pai de vista. E ele tinha ido além do que ele costumava ir. E aí, não sabia voltar para casa. Ele pensou em tentar fazer isso sozinho, mas criança não sabia para onde ia. Mas tinha um tronco de árvore ali perto onde ele estava, caído, né? E ele resolveu sentar e esperar. Ou o pai dele voltava, ou a mãe dele ia atrás dele. Bom, a mãe dele foi atrás dele depois de 1 hora, mais ou menos, e levou o menino para casa. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, somos como esse menino. Não sabemos para onde ir. Não sabemos o que fazer. Eu estou falando desde ter mais dinheiro para pagar contas novas que apareceram e a gente não teve escolha de não fazer a conta, até sobre o futuro. Tudo. Talvez nesse momento eu seja como esse menino. E talvez, ao invés da gente meditar somente na vida desse menino, a gente possa meditar na vida de um homem que estava como esse menino, sentado à beira do caminho. Quem sabe o nome dele? Isso, muito bem, Bartimeu. Ninguém falou nada, né, gente? Mas parabéns assim mesmo, Bartimeu, né? Filho de Timeu, o Timeuzinho, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 18, do 35 ao 43. Depois iremos ler outros textos, mas vamos ler esse inteirinho aqui. Ok? Você pode acompanhar ali no telão. Eu lerei os ímpares e vocês, por favor, me ajudem lendo os pares. Ok? Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando.
Espera aí, gente, volta aí. Vamos caprichar nessa leitura? Ele o que, gente? Ele sussurrou? Então, quando for falar, eu quero ouvir o grito aqui dos irmãos, tá bom? Vamos fazer? De novo, então... E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Vamos ver juntos o 43. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A nossa meditação hoje é sobre essa pergunta de Jesus: o que você quer que eu lhe faça? Muito tempo, eu estava meditando nesse texto e essa pergunta de Jesus ficou martelando muito na minha cabeça. E eu confesso para vocês que para mim parecia assim, né? Se eu fosse responder uma pergunta dessa, será que eu não vou virar um herege? Eu pensava assim, porque a vida toda a gente ouve o quê? Que é para a gente fazer a vontade de quem? De Deus. Aí vem Jesus perguntar o que eu quero. Isso não está certo não, né? Eu pensava. E ficou um tempo, assim, martelando, batendo na cabeça. Até que, estudando as Escrituras, em oração, meditação, eu entendi que, ora, se é Jesus quem está perguntando, não é pecado responder. Amém, gente? Agora, claro, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, uma vez, meu pai e minha mãe receberam uma mulher que ia pregar na cidade. Várias igrejas estavam unidas, né, nesse propósito. E a gente ofereceu um cafezinho da tarde, um lanchinho, né? E essa mulher, eu não sei a procedência dela, não lembro nem o nome dela. Ela que ia dar a palavra, né? Era uma igreja diferente lá, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí ela olhou para a mesa, sentada lá na mesa da casa dos meus pais, toda a minha família ali, alguns irmãos da igreja. Ela olhou para a mesa e falou assim: vocês só têm isso para mim? Eu sou filha do rei. Olha só, a gente ficou assim meio sem entender. Oi? Mas você é filho de Deus? Porque a gente também é. Então a gente também é filho do rei, né? Beleza, estamos bem, né? Não, o meu pai me dá do bom e do melhor. Ou seja, o que a gente estava oferecendo ali não era do bom e do melhor para ela, né? E isso significa que ela não sabia ou não saberia responder corretamente uma pergunta dessa: o que você quer que eu lhe faça? Né? Ali no versículo 35, meus irmãos, a gente vê que o cego Bartimeu está sentado à beira do caminho. Se você ler esse texto por Mateus, na ótica de Mateus, tem um outro homem com ele, que não é mencionado o nome dele, mas que era tão cego quanto Bartimeu. E o que a gente pode entender é que não há um conflito de narrativas. É que somente o Bartimeu acabou falando, o outro foi atrás, né? E ressaltou mesmo foi
o Bartimeu nessa história. Pois bem, eles estavam mendigando. Meus irmãos, olha aqui para mim. Já vamos fazendo umas aplicações aqui. Você já parou para pensar que às vezes algumas orações nossas, alguns pedidos nossos, aos olhos de Deus pode ser como um mendigar? Porque às vezes a gente fala assim, não, se Deus só me der saúde, tá bom. Não, eu acho que tá bom também, não sou contra não, né? Se Deus só me ajudar a pagar minhas contas, tá bom. Eu também acho, ficaria feliz da vida, né? O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente pede para Deus muito menos do que Ele nos oferece. E aos olhos de Deus, nós não somos mendigos, nós somos seus filhos, filhos amados. Amém, gente? Filhos amados de Deus. Agora, também não pode, né, subir a cabeça e eu achar que por isso todo mundo tem que me dar do bom e do melhor porque eu sou filho do rei. Não é assim, né? Equilíbrio é bom e a gente gosta, né, gente? Mas significa que eu não preciso ficar mendigando nem a atenção de Deus, nem o favor de Deus, nem a graça, nem a misericórdia. Ele nos dá tudo isso por inteiro, porque Ele nos ama. E eu não preciso ao mesmo tempo achar que eu sou melhor que alguém, que eu sou super, que eu sou o máximo, né? Tinha um personagem que fala assim, eu sou o máximo. Não precisa ser tanto, né, gente? Mas que somos filhos de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus. Um sangue precioso, que custou a Deus a maior riqueza que Ele tinha, seu Filho. Isso não é pouca coisa. Então, talvez a gente precise pensar, e esse foi uma meditação muito forte na minha vida por muito tempo, né? A não mendigar essa atenção de Deus, não mendigar o poder de Deus, não mendigar o amor de Deus. Quando Deus diz que me ama, Ele me ama com todo o amor que Ele tem. Quando Ele usa o poder dEle a meu favor, ao seu favor, Ele usa todo o poder que Ele tem disponível. Ele não nos sonega graça. Ele, como diz o salmista, Ele não nos sonega bem algum. Bem algum. Louvado seja o nosso Deus. Ali nos versículos 38 e 39, depois que o Bartimeu vê que Jesus está lá no pedaço, né? Ele pensa assim, Jesus está perto. E pela atitude que ele tem, a gente percebe que ele tinha uma fé. Ele cria em algo assim profundo, apesar de ser cego. O cego naquele tempo não tinha como trabalhar. A pessoa que é deficiente visual hoje tem meios de trabalhar, mas naquele tempo não tinha. Então ele dependia da boa vontade das pessoas, né? E ninguém que o ajudava mudava a vida dele. Ninguém tinha tanto poder assim. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus estava lá perto, ele deve ter pensado algo como: eu acho que esta é a minha chance. Esse é o momento em que a minha vida vai mudar. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritando, gente, gritando. A plenos pulmões, né? E é interessante a forma como ele se dirige nesse grito. Olha só. Primeiro, o Bartimeu aqui, quando chama Jesus de filho de Davi, ele reconhece que Jesus é o Messias prometido e aguardado pela nação de Israel.
ele reconhece que Jesus é Deus, algo que a maioria das pessoas naquele tempo, entre parênteses, e no nosso também, fecha parênteses, a maioria tem dificuldade de entender que Jesus é Deus. E ele, apesar de cego, ele tinha um grande entendimento. Jesus é o Messias prometido, né? E se ele é esse Messias prometido, ele é o único que pode me salvar. É o único que pode me trazer de volta a visão. E ele também começou a gritar porque ele cria em tudo que ele ouvia a respeito de Jesus. E ele sabia que entre depender das pessoas que lhe davam esmolas e depender de Jesus, seria muito melhor depender de Jesus. Amém, gente? E você? De quem você depende? Às vezes nós dependemos de pessoas que são boas para nós, mas se você for analisar a forma como elas nos ajudam e comparar com a forma como Deus nos ajuda, toda ajuda das pessoas, perto da ajuda de Deus, não passa de esmola. Algo pequenino. Certa vez Jesus estava no templo ou numa sinagoga, agora não lembro. Estava com os discípulos sentados assim bem pertinho. Aqui ó, onde está o Gerson Anarayan, bem pertinho aqui do gasofilácio, né? E veio uma senhorinha pobre de idade, né? Jesus começa a cutucar assim, os discípulos. Olha, vai acontecer um negócio tremendo aqui agora, maravilhoso, olha. Ela coloca as 2 moedinhas de menor valor que tinha naquele tempo. Vocês viram o que aconteceu? Como ela é generosa. Ela deu tudo o que tinha. Mas Senhor, foi tão pouquinho. 2 moedinhas de 5 centavos. Pouquinho, mas os outros que estão dando grandes quantidades, estão dando do que sobra. Ela deu todo o sustento dela. Às vezes, dependemos de pessoas que nos dão sobras, mas não tudo. Porque tudo, o único que dá tudo para nós é Jesus. Nenhum outro é capaz de dar tudo por você. Com todo respeito, meus irmãos, não tem esposa, não tem filho, não tem marido, não tem irmão da igreja, não tem pai, não tem mãe, não tem. Jesus é o único que dá tudo. Pai e mãe dão um pouquinho mais, mas tudo é Jesus. Por isso, ele está clamando por Jesus. Quando você está na sua necessidade, para quem você clama? Clamar é gritar, né? Para quem você grita? Para quem você se socorre? Para quem você pede ajuda? Para quem você espera o melhor? E quantas vezes você já não se desapontou porque estava esperando algo bom, e aí aquela pessoa que você menos espera diz assim: eu não posso te ajudar. Já aconteceu com você ou não? Faz assim, ó. Muitas e muitas vezes. Porque todos nós somos falhos. Mas Bartimeu sabia, Jesus não falha jamais. Ele é Deus. E é com Ele que eu quero contar. Vamos ler o que está escrito lá em Jó 42, do 4 ao 5, que bem poderia ser
essa também uma frase saída de Bartimeu, né? No 4, disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E olha que Jó fala a respeito de Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa podia ser perfeitamente uma frase do Bartimeu. Ele era cego, mas tudo que ele ouvia, ele guardava no coração. Olha que fé tremenda. Jesus disse, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E quando nós cremos, e quando Bartimeu creu, Jesus lhe retornou a visão. Vocês perceberam que ele não era cego de nascença? Ele enxergava antes, mas agora não enxergava mais. Mas antes de vermos o milagre, vamos lá para o versículo 40, aqui de Lucas 18, quando Jesus para. Jesus parou. Eu achei muito interessante porque muitos comentaristas apontam a mesma coisa. Quando Jesus para, ele para como quem reprova aquelas pessoas que estão repreendendo o cego, dizendo para ele não gritar. A parada de Jesus foi uma reprovação às pessoas que reprovavam o Bartimeu. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para eles. Pensa no olhar fulminante, gente. Né? Como quem diz assim, o que você está fazendo? Não pode ser assim. E lá no 41, Jesus faz a pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Essa é a pergunta. Chegamos no ponto. Chegamos na pergunta mais difícil das nossas vidas. O que você quer que Jesus lhe faça? E se a gente pedir errado? E se a gente pedir mal? Tiago não fala assim? Pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. Pois é. E se eu falar para vocês que tem mais alguém aqui para quem Jesus fez essa mesma pergunta? Mais alguém na palavra de Deus que Jesus fez a mesma pergunta. Nós vamos abrir lá em Marcos capítulo 10 e vamos nos surpreender ao ver que Jesus fez essa mesma pergunta para Tiago e João. 10, do 36 ao 40. O contexto aqui é o seguinte. Lá em Mateus, a gente vê uma mãe puxando um menino por uma mão e outro menino pela outra mão, levando os dois até Jesus para terem essa conversa com Jesus. Mãe é mãe, né, gente? Mãe sempre quer o melhor para os filhos, né? E a mãe do Tiago e João não era diferente. Pegou os dois pela mão, vamos lá falar com Jesus. E aí eles falam assim, a gente quer pedir uma coisa, né? E a mãe lá ouvindo tudo. Marcos não traz a mãe deles. Mas olha ali no verso 36, Jesus lhes perguntou de novo o quê? O que querem que eu lhes faça? É a mesma pergunta, não é, gente? Vamos ver qual foi a resposta deles antes da gente ver a resposta do Bartimeu. 37. Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Uau! Ousados, né, gente? Os caras sabiam o que queriam mesmo, né? A mãe instruiu eles direitinho, né? É ou não é, gente? O que vocês acham? Bom o pedido? Bom, né? Quer dizer, vamos ver aqui, né? Mas Jesus disse o quê? Vamos ler juntos? Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo,
ou receber o batismo com que sou batizado? Vamos parar um pouquinho por aqui, olha só. Tem uma música, não sei se é Raça Negra, eu acho que não é Raça Negra o nome. Não, Raça Negra é pagode, né? Não gosto de pagode, é outro grupo. Que fala assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Cidade Negra, obrigado. Falhou aqui, né? Os cabelos me atrapalharam tudo aqui na memória, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É mais ou menos essa a resposta de Jesus. Você pode beber o cálice que eu vou beber? O que Jesus está falando? Que história de cálice é essa, gente? Que cálice é esse? Cálice, né? Ó, o meu aqui tem água. O que tem no cálice de Jesus? Hã? Não é sangue não. Sangue é para quem beber esse cálice. Aí derrama seu sangue todinho. É o cálice que tem o líquido chamado a ira de Deus. A ira de Deus. Jesus não estava orando lá no monte: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. É o momento em que Jesus está prestes a ser crucificado por nossos pecados. E aí Jesus pergunta isso para eles: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, que eu estou para beber? Nenhum de nós pode. E vocês são capazes de passar pelo batismo com o qual eu sou batizado? Lá em Lucas 12:50, você vai ver que Jesus, ele fala desse batismo como sendo um momento de agonia, de dor, de sofrimento, ante a proximidade da cruz também. Gente, o que Tiago e João estão pedindo é para que eles não fiquem atrás de Jesus, é que eles fiquem ao lado de Jesus. Eles não querem estar com todos os outros que estão lá atrás. Eles querem um lugar de destaque. Aqui é o meu lugar. Eu sou melhor que todos os seguidores de Jesus. É aquela irmãzinha lá que foi lá em casa. Mesma mentalidade. A mesma mentalidade. Quando os outros 12 ouvem aquilo, gente, mas ficam com uma raiva. Foi difícil Jesus contornar a situação, né? Eles não gostaram. Vamos voltar lá para o versículo 41. Vamos ver a resposta de Bartimeu, lá em Lucas 18:41. Senhor, que eu possa ver de novo. Simples. Era o problema dele. Era o que ele precisava. Meu irmão, minha irmã, vamos parar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu perguntar para você. Você sabe o que você realmente precisa? Você sabe realmente qual é a sua necessidade? É tão importante saber o que você vai pedir, né? O mundo literário infantil está cheio de histórias dos gênios da lâmpada mágica. Você pode fazer 3 pedidos. E olha, essas histórias nos mostram que fazer 3 pedidos é tão difícil que fazer um pedido só se torna mais difícil ainda. Na história lá das fábulas, se você errar 2 pedidos, você ainda tem um para salvar. E nem assim às vezes você consegue salvar o pedido. Mas aqui a gente tem uma pergunta só: o que você quer que eu lhe faça? O que você está realmente precisando?
Será que você não está cego como Bartimeu? Talvez você esteja paralisado, como aquele homem lá, que todo mundo ia lá no tanque de Siloé, menos ele. Ficava dependendo das pessoas. O que você precisa? Porque se a gente vai pedir algo para Jesus, é importante a gente pedir aquilo que vai ser da vontade de Deus. Amém, gente? Para não perder o pedido. O Bartimeu pediu tudo aquilo que ele precisava pedir. Eu quero ver de novo. O desejo do Bartimeu é não precisar depender mais daquilo que as pessoas veem e contam para ele. Ele quer ver por si mesmo. Bartimeu quer ver tudo com seus próprios olhos. E nos versos 42 e 43, para finalizar, o que acontece? Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. E o que acontece é fantástico. Imediatamente, ele passou a ver de novo. Seguia Jesus. E olha só, ele glorificava a Deus e todo o povo dava louvores a Deus. É importante que quando a gente for pedir alguma coisa para Deus, quando pedirmos alguma coisa para Deus, sejamos todos nós discípulos, seguidores. Enquanto Tiago e João pediram para estar ao lado, quando Bartimeu recebeu o que ele pediu, ele se tornou um seguidor atrás de Jesus. Olha a diferença. Atrás de Jesus. Ele não pediu grandes coisas. Ele apenas pediu para ver. E quando viu, seguiu Jesus. Quantas pessoas eu conheço que tem algo assim que sempre estão pedindo para Deus, pedem. Quando alcançam, deixam de seguir Jesus. Você entende isso? E mais, além dele seguir Jesus, quem via o que Jesus fez na vida dele, louvava ao Senhor, glorificava ao Senhor. Então, quando você for pedir alguma coisa para Jesus, eu diria para você o seguinte: faça como Bartimeu. Peça algo que faça você seguir cada vez mais e mais de perto Jesus. Algo que não impossibilite você de seguir Jesus. E algo que ao mesmo tempo, todo mundo quando vê o que Jesus fez por você, vá ao seu lado glorificando ao Senhor. O que você quer que Jesus lhe faça? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. E eu quero que você procure responder essa pergunta de Jesus.